odeia o pecado. De modo nenhum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida e glória. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Minha é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois meu é tudo que há nos céus e na terra. Meu é o reino, e estou acima de todos. Quem guiou o meu espírito, e que conselheiro me ensinou? Não sabes? Não ouviste? Eu sou o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Eu não me canso, nem fico exausto, e não há quem esquadrinhe o meu entendimento. No princípio, Deus trouxe do nada os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz. E houve luz. Foi do agrado de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar no espaço de 6 dias tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, quer as coisas visíveis, quer as invisíveis. Assim criou Deus as plantas que produziam semente, conforme sua espécie, e fez luminares para a separação entre o dia e a noite, meses e anos, sol e lua os criou. Criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, e também animais domésticos, répteis e animais selvagens. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Trouxe o Senhor todos os animais a Adão para ver como os chamaria. E tudo que o homem chamou, esse foi o seu nome. Mas para Adão não se achava adjuntora que lhe correspondesse. Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjuntora que lhe corresponda. Então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus dotou o homem de inteligência e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder para cumpri-la. A lei dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o 6º dia. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem o fruto proibido. Por este pecado, eles caíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado. Sendo eles o tronco da humanidade, o delito de seus pecados foi transmitido a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram passadas a toda a sua descendência. Por causa da desobediência,
O homem que tinha sido criado para viver para sempre recebeu a recompensa devido ao seu erro, a morte. Porque o salário do pecado é a morte. A partir daí, a morte entrou na terra através de Adão. Não só a morte física que faria o corpo voltar ao pó de onde tinha sido tomado, mas também sofreria a mais terrível morte, a morte espiritual. O homem, por causa do pecado, não podia mais ter comunhão com Deus Santo. Mas mesmo ali, naquele cenário de tragédia e traição, Deus, por sua graça, faz uma promessa. Ele enviaria um Salvador, que destruiria o poder da morte, do pecado e de Satanás. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tendo o homem se tornado incapaz de ter vida por causa da sua queda, o próprio Deus executaria seu eterno plano para trazer o homem de volta à vida, isso é, para a comunhão com Ele. E disse Deus: Eu os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Os descendentes de Abraão, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram muito fortes, de modo que a terra se encheu deles. Sendo eles escravos na terra do Egito, disse Faraó a seu povo: O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então os afligiram e, colocando cargas pesadas sobre os israelitas, o faziam servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e em toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que eram obrigados a fazer. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Moisés, o israelita, estava apacentando o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: De fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-los do meio dos egípcios. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então disse Moisés a Deus:
Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Assim Deus livrou o povo de Israel das mãos de Faraó, e eles saíram do Egito. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Mas Faraó com seus exércitos perseguia o povo de Israel, de modo que os egípcios vinham atrás dos israelitas e na frente deles estava o mar. E Moisés clamou ao Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez o mar terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua forma. Os egípcios foram de encontro a Moisés, e o Senhor os derrubou no meio do mar. As águas, tornando, os cobriam. Nem ainda um deles ficou. Os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxutos pelo meio do mar. Deus entregou a Israel, por meio de Moisés, as tábuas da lei e a ordem para construir o tabernáculo, para nele oferecerem sacrifícios ao Senhor para perdão dos pecados. E pelo sangue dos animais eles eram perdoados, porque como está escrito, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E por meio de promessas, profecias, sacrifícios, sinais e do Cordeiro da Páscoa, a lei era firmada pela fé no Messias prometido, através de quem teriam a plena remissão dos pecados e a salvação eterna. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Chegou o tempo em que Maria havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor cercou de esplendor.
e eles se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto será por sinal: vocês acharão um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então de repente apareceu junto ao anjo grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Glória a Deus! Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não terá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar, em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. Quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades e enfermidades comuns. Contudo,
sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas perfeitas, inteiras e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e de verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de intercessor e salvador. Ele se entregou e se humilhou, se fez sujeito à lei, a qual cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse Jesus em oração e agonia no Getsemane: Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como uma planta nova perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Como um homem de quem se escondia o rosto, era desprezado e não fizemos caso nenhum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Mataram ele pela transgressão do meu povo, ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou ele fazer-se enfermar.
vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e federam-se as pedras. Tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Pela sua perfeita obediência e sacrifício de si mesmo, foi o Cordeiro que derramou sangue para perdão dos nossos pecados. Recebeu a recompensa das nossas iniquidades, a morte. Morte que deveria ser nossa. Recebeu em nosso lugar toda a ira e juízo de Deus, para nos livrar da condenação. Sacrifício que pelo eterno Espírito ofereceu a Deus uma só vez. Satisfez plenamente a justiça de seu Pai, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança eterna no reino dos céus. Jesus foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas a morte não poderia detê-lo, porque ele é a própria vida. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado no trono à direita do Pai, fazendo intercessão. De lá, voltará no fim do mundo, para julgar os anjos e os homens. O Cordeiro morto desde o princípio do mundo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, em quem temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados. O Cristo, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E através trouxe paz pelo sangue da sua cruz e reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, guardemos firmemente a fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus, depois de ter ressuscitado, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto pelos discípulos durante 40 dias e falando do reino de Deus. E antes de subir aos céus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse Jesus: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E cumprindo os dias de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Assim diz o Senhor: E nos últimos dias acontecerá que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, sendo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Já determinou o dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e o juízo. Nesse dia, todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e ações, e receberem a recompensa segundo o que tiverem feito, bem ou mal, por meio do corpo. O objetivo de Deus nesse dia é manifestar a sua glória, a glória de sua majestade na salvação dos santos e a glória da sua justiça na condenação dos ímpios. Os justos irão para a vida eterna e os desobedientes a Deus serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E no manto, sobre a sua coxa, tinha escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E seguiam os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de um vinho branco e puro. Deus
Limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Certamente, cedo vem. Eu creio. Glória. Deus, como que Deus avisa isso? Nós abençoamos. Agora me regozijo, vejo frio assim, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou vivendo um perigo.
Eu quero que você fique de pé. Eita Deus! Glória a Deus! Eu quero fazer um convite a você. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Porque nós ouvimos uma história que é real, que é verdadeira. Ele nasceu e no seu nascimento ele teve que fugir para o Egito, porque os homens queriam matar. Mas ele cresceu, habitou entre os homens, no meio do pecado e não pecou. Cresceu, fez milagre, morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre. E Jesus declara algo tremendo e diz: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A maior vitória do homem é ir a Jesus. E essa noite você tem a oportunidade de vir a Jesus, porque indo a Ele você se tornará mais que vencedor. Indo a Ele você vai escapar do juízo eterno. Indo a Jesus você vai se livrar da condenação eterna. Glória a Deus. Eu quero chamar você essa noite. Tem pessoas aqui que precisam vir a Jesus. O ano está acabando e Ele pode nascer na sua vida. Entrega teu caminho a Ele essa noite. Confia nele, porque o mais Ele vai fazer. Traga essa pessoa que está pertinho de você. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Levante as suas mãos. Eu vou orar. Nós vamos acabar agora. Nós temos uma ceia. Os irmãos estão convocados para ceiar. E vai ser tudo para a glória de Deus. Amém? Mas tem pessoas aqui que precisam vir a Jesus. Eu vou dar um conselho a você. E é um conselho de Deus. Eu fosse você, eu nem vinha andando. Eu vinha correndo. E sabe por quê? Porque Jesus ama você. Jesus ama você. É por isso que ele foi levado como uma ovelha muda. Não abriu a sua boca. É por isso que no lugar de uma coroa de ouro, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho. Ei, Jesus ama você. Olha para quem está do teu lado e diz assim: Jesus ama você. Não esqueça disso. Jesus ama você. É por isso que Ele morreu por você. É por isso que Ele veio ao mundo por você. É por isso que Ele padeceu por você. É por isso que Ele foi levado como uma ovelha muda para o matador. Porque Ele ama você. E se você crer nesse amor, você não será condenado. Se você crer nesse amor, você não pode ficar aí. Você tem que vir até a Ele. Porque Jesus disse: aqueles que vêm até a mim não ficarão com sede. Porque Ele é a água da vida. Se você vir até Jesus, você não vai ficar com fome. Porque Ele é o pão que desceu do céu. E Jesus disse uma coisa tremenda em João 15: sem mim, nada podeis fazer.
Você vai continuar sem Jesus? Você quer continuar sem Jesus? Jesus quer fazer algo diferente na sua vida. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Senhor Deus e Pai, eu exalto o teu nome, eu glorifico o teu nome, porque tu és Deus. Tu és o Emanuel, tu és o Deus conosco. Louvamos a ti esta noite, Senhor, porque tu abriu o nosso sentimento para entendermos que sem ti nada somos. Louvamos a ti porque tu abriu o nosso sentimento que tu és o caminho, que tu és a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ti. Louvamos a ti nesta noite, porque celebramos não a morte, mas a vida, porque tu está vivo para todo sempre. Que tu abençoe o teu povo, que tu nos leve para os nossos lares em paz, que tu acampe os teus anjos ao nosso redor, e que tu nos livre de todo mal. É o que nós te oramos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Levante assim a mão. Fique de mão levantada. Fique de mão levantada. Tem 7 pessoas aqui. 7. Que precisam vir a Jesus. Tem 7. Ei, isso é revelação de Deus. O Espírito Santo está aqui. Fique de mão levantada em nome de Jesus. Tem 7 pessoas aqui que precisam vir a Jesus hoje. Você está aqui essa noite e o Espírito Santo me revela isso. Você precisa vir a Jesus hoje. Ele é mais do que religião. Ele é mais do que placa de igreja. Ele é o Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Você está aqui. E o Espírito Santo mandou chamar você. Venha. Eu quero ligar você a Deus. Eu quero ligar você a Deus nessa noite. Porque a Bíblia diz que se nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Eu quero ligar você no céu. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, você pode entregar a sua vida a Ele hoje. Sai do seu lugar e venha. Venha ser salvo por Ele. Venha ser salvo da condenação eterna. Venha ser salvo do fogo eterno. Venha ser salvo do inferno. É essa noite que Jesus trouxe você aqui. Você não quer vir, aí já é com você. Como profeta, eu só dou o recado. Em obedecer e não obedecer, aí é com você. Levante a mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. E se você crê que eu creio, dá uma salva de palmas para Jesus. Amém.